Quiero saludar a la iglesia con la paz del Señor y pueden tomar asiento. Amém. Glória a Deus. Yo pido disculpas que no voy a predicar esta noche en inglés. Peço perdão, não vou pregar nesta noite em inglês. Y la razón es que tengo un intérprete que conozco desde hace tiempo atrás. E a razão é porque eu tenho um intérprete que eu conheço ele há muito tempo atrás. Siempre hemos trabajado juntos. Sempre trabalhamos juntos. Y Dios le va a ayudar en tal manera que todo va a salir E bien. Deus vai ajudar ele e tudo vai dar certo. Gracias, Pastor Aucelino, por la invitación a venir a esta iglesia. Obrigado, pastor Flausilino, pelo convite de estar aqui na tua igreja. Hace 10 años atrás, más o menos, estuve acá. Aproximadamente há 10 anos atrás eu estive aqui. Tenía menos kilos, Eu estava mais magro, estuve un poco más joven, também mais jovem, pero hoy en día sirvo a mismo Dios que hace 10 años mas atrás. continuo servindo o mesmo Deus há 10 anos atrás. Y qué lindo ver hermanos y hermanas en Cristo. E também estou vendo aqui irmãos e irmãs em Cristo. Dios nos ha llevado con mi esposa a otro continente. Deus nos levou, eu e a minha esposa, para outro continente. Hubiésemos querido estar aquí en América Latina, E seria para nós uma honra continuar trabalhando aqui na América Latina, pero los planes de Dios muchas veces son sorpresivas. mas os planos de Deus para nós sempre é uma surpresa. Esta noche voy a predicar sobre por qué servimos a Dios. E nesta noite eu vou pregar por que servimos a Deus. Muchas veces hablamos qué hacemos cuando servimos a Dios. Muitas das vezes nós falamos que fazemos quando nós estamos servindo a Deus. O otras veces hablamos cómo servimos a Dios. Ou em outra oportunidade falamos como servimos a Deus. Pero muy pocas veces hablamos por qué servimos a Dios. Mas em poucas oportunidades nós perguntamos por que servimos a Deus. Es muy importante saber hacer buenas preguntas. É muito bom fazermos boas perguntas. Jesús mismo hizo tantas preguntas que encontramos en la palabra de Dios. O mesmo Jesus fez muitas perguntas que nós encontramos na Bíblia. Dios mismo hizo varias preguntas. Deus mesmo fez várias perguntas. ¿Cuál fue la primera pregunta que hizo Dios? Qual foi a primeira pergunta que Deus fez? Fue al hombre, ¿dónde estás? Foi para o homem: onde estás? Las preguntas muestran cómo es nuestro Dios. A pergunta demonstra como Deus trabalha. Y es interesante saber que Dios tiene también hoy interés de usted y de mi persona. E é muito importante saber que também Deus continua se interessando por você e por mim. Lamentablemente muchas veces quedamos solo con las preguntas ¿qué y cómo? Muitas das vezes nós ficamos somente com a pergunta que e como. Podemos preguntar ¿qué es lo que ha comido hoy en día? Podemos perguntar o que você comeu hoje em dia. Pero no preguntamos muchas veces por qué has comido. Mas nós não perguntamos por que você comeu. Pero es mucho más importante entender por qué tenemos que comer Mas é muito mais importante perguntar por que nós temos que comer que entender solamente qué voy a comer. do que pensar o que vou comer. Porque cuando yo entiendo por qué, Porque quando eu entendo o porquê, entonces voy a mirar también qué es lo que voy a comer. então vou olhar o que é que eu vou comer. Es la misma cosa en la obra del Señor. E da mesma forma acontece na obra de Deus. Dios quiere que sepamos respuestas a buenas preguntas. Deus quer que saibamos dar respostas às boas perguntas. Lamentablemente hoy en día en este mundo, E lamentavelmente hoje em dia neste mundo, los que hacen propagandas para consumir más, os que fazem a propaganda para o consumismo, todo el tiempo ellos dicen qué es lo que necesitamos. sempre eles estão falando o que é que nós precisamos. Y muchas veces pensamos, si no tengo tal cosa, Y nos no pas- estoy viviendo en la onda de la moda. E nós, quando não temos tais coisas, nós pensamos: não, eu não estou vivendo a moda que o mundo está oferecendo. Muy pocas veces ellos responden a la pregunta, ¿por qué tengo que comprar algo? Muitas das vezes eles não colocam para nós perguntar por que eu tenho que adquirir. Porque si yo sé por qué necesito algo, no voy a comprar cualquier cosa en vano. Porque quando eu sei por que eu preciso de certas coisas, eu não vou comprar em vão.
Dios quiere que seamos buenos discípulos de Jesús. Deus quer que sejamos bons discípulos de Jesus. Y hay tres cosas como podemos aprender de la palabra de Dios. E temos três coisas de como devemos aprender da palavra Y de muy Deus. rápidamente las tres cosas. E vamos falar sobre as três coisas. Primera cosa es observar. A primeira coisa é observar. Ustedes me están observando a mí y a Pastor Julio. Vocês estão observando-me a mim e ao pastor Júlio. Ustedes no notan que él es mucho más simpático. Vocês podem notar que eu sou muito mais simpático que Y ele. yo estoy observando a ustedes. E eu estou observando vocês. Observación es importante en la vida. A observação é muito importante na vida. Y queremos que la gente haga observaciones. E nós también. queremos que as pessoas façam as suas observações. Cuando no hemos visto en varios años, observamos en una manera muy especial. Quando nós não nos vemos em muito tempo, aí passamos a observar de uma forma bem especial. Esta noche yo he observado a su pastor Frauselino Nesta noite observei o pastor Flausilino y noto que sigue como un joven. e estou notando que ele continua sendo jovem. Eso es hacer observación. Isso é fazer uma observação. Y ustedes hacen observaciones E también. vocês também fazem observações. Y Jesús mismo nos enseñó que tenemos que observar. E Jesus mesmo nos ensinou que nós temos que fazer observações. Él dijo, observad los pájaros de los cielos. Ele diz assim: observai os pássaros lá no céu. Ustedes saben cuántas especies de pájaros hay en el mundo. Vocês sabem quantas espécies de pássaros temos no mundo? Hay 10.000 diferentes especies de pájaros. Tem mais de 10.000 espécies de pássaros. ¿Estamos observando estos pájaros? Estamos observando os pássaros? Es una práctica bíblica. É uma prática na Bíblia. Cuando tú estés observando los pájaros, tú puedes decir, estoy obedeciendo la palabra de Dios. Quando vocês observam os pássaros, vocês podem dizer: eu estou obedecendo a ¿Por palavra qué de Deus. Dios quiere que estemos observando? Por que Deus quer que a gente observe? Porque observando podemos también aprender. Porque observando podemos aprender. Porque observando entendemos que grande es nuestro Dios. Porque quando observamos, entendemos quão grande é o nosso Deus. Muy pocas veces estamos observando en la manera como Dios Em quiere. poucas oportunidades na vida, nós observamos as coisas de Deus. Y por eso muchas veces tenemos una idea limitada de Dios. Aí passamos a ter uma limitação com a pessoa de Deus. Pero que cuando queremos ampliar la visión, tenemos que aprender a observar. Mas quando queremos ampliar a nossa visão, nós temos que passar a observar. Mejor forma de observar A melhor forma de observar es estudiar la palabra de Dios. estudando a palavra de Deus. Porque cuando yo leo la palabra de Dios, estoy observando. Porque quando estou lendo a palavra de Deus, eu estou observando. Cada vez entiendo lo que Dios quiere decirme a través de su palabra. Cada vez que eu leio, passo a entender o que Deus quer me ensinar através da sua palavra. Eso es hacer el trabajo de observación. Isso é fazer o trabalho de observação. Pero observación solo no es suficiente. Mas observar somente não é o suficiente. Porque ¿qué sirve si observamos pero no entendemos? Porque o que adianta quando nós observamos e não entendemos? Por eso segunda cosa es interpretación. Por isso vem a segunda coisa, que é a interpretação. Cuando observamos a alguien tiene que enseñar. Quando nós observamos, alguém tem que nos ensinar. Jesús dijo, ustedes erráis por ignorar las escrituras. Jesus disse: vocês erram por não conhecer a Escritura. Jesús no quiere que solo observamos. Jesus não quer que somente nós observamos as Él coisas. quiere que entendamos también lo que estamos Ele observando. quer que nós entendamos o que Ele nos ensina. Por eso enseñamos la palabra de É Dios. por isso que nós ensinamos a palavra de Deus. Por eso escuchamos unos y otros Por isso nós ouvimos escutamos outros, para que podamos entender lo que hemos observado. para que possamos entender o que nós estamos observando. Pero no podemos interpretar si no primeramente observamos. Mas não podemos dar a interpretação sem observarmos primeiro. Ustedes observan que hablo otro idioma y él tiene que interpretar. Vocês observam que eu falo outro idioma e outro tem que interpretar. Y si yo comenzaría a hablar en mi idioma original, finés, solamente una finlandesa acá me entendería. Se eu começasse a falar no meu idioma, o finlandês, somente uma pessoa da Finlândia poderia me entender. Hagamos la prueba. Façamos uma prova. Hei, sinä, joka oot Suomesta. Ai, komplikoo. Ihan hienoa, että sä oot täällä. Terveisiä sulle kotimaasta. ¿Podrían entender? Vocês entenderam?
¿Ustedes observaron que hablé algo? Vocês observaram que eu falei algo. Aunque soy pentecostal, no hablé en lenguas. Eu não falei em línguas estranhas. Hablé en mi idioma. Eu falei no meu idioma. Y su problema era que no podían E entender. o problema de vocês é que vocês não me Por eso entenderam. necesitan a alguien que interprete. É por isso que eu preciso de alguém para me interpretar. Y eso es la tarea de la iglesia, enseñar la palabra de Dios. Aí vem a tarefa da igreja, que é ensinar a palavra de Deus. Para que podamos crecer en la fe. Para que nós possamos crescer na fé. Porque si somos niños espirituales, Porque se somos criança espiritual, no sabemos elegir correctamente. nós não sabemos fazer uma eleição correta. Muchas veces con Julio hemos usado una ilustración. Muitas das vezes com o Júlio nós fazemos uma ilustração. Si imaginamos que eso es un billete de 50 reales Se imaginamos que esse papel é um bilhete de 50 real, y eso es un paquete de chocolate, esse aqui é um chocolate, y yo me voy delante de un niño de 2 años e eu vou chegar diante de uma criança de 2 anos, y pregunto, ¿cuál prefieres, chocolate o este billete? aí eu lhe pergunto, o que você prefere? Você prefere o chocolate ou você quer o dinheiro? ¿Qué creen ustedes que elige un niño? O que vocês pensam que a criança vai escolher? Yo estoy seguro que elige el chocolate. Eu tenho certeza que essa criança vai escolher o chocolate. Y otra vez la pregunta, ¿por qué? E outra vez a pergunta, por que ele vai escolher o chocolate? Porque no entiende el valor del billete. Porque ele não conhece o valor do dinheiro. Si yo haría esta ilustración con ustedes, Se eu faria essa ilustração com vocês, sería muy raro que ustedes dicen, dame el chocolate. seria muito raro que vocês venham escolher o chocolate. ¿Por qué? Por quê? Porque han aprendido a diferenciar cuál es más importante. Porque vocês aprenderam a diferenciar qual é o mais importante. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que dejar hacer niños Por espirituales isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que deixar crianças espirituais para que podamos elegir las cosas en una para manera que correcta. possamos escolher as coisas de uma forma correta. Por eso cuando observamos la palabra de Dios, Por isso que quando observamos a palavra de Deus, cuando recibimos una enseñanza correcta quando recebemos o ensinamento correto y cuando el Espíritu Santo nos ilumina Y- lo que observamos, e quando o Espírito Santo de Deus nos guia naquilo que nós escolhemos, viene el tercer elemento de buen aprendizaje, vem o terceiro elemento de um bom discípulo, que es aplicación. que é a aplicação. Podemos poner a la práctica. Aí podemos pôr em prática. El cristianismo no es una teoría. O cristianismo não é uma teoria. El cristianismo es algo que funciona en la práctica. O cristianismo é algo que funciona na prática. Y ustedes y yo somos testigos de eso. E nós somos testemunha disso. Porque Dios quiere que podamos vivir en la dimensión celestial. Porque Deus quer que a sua igreja viva numa dimensão espiritual. Y eso es posible cuando observamos, E isso se torna possível quando nós observamos, cuando podamos tener una interpretación correcta. quando temos uma interpretação correta, Lo ponemos a la práctica. aí quando nós colocamos em prática. ¿Por qué hay tantas doctrinas falsas hoy en día? Por que temos tantos ensinamentos falsos hoje em dia? Porque quieren aplicar sin observar e interpretar Porque eles correctamente. querem aplicar sem observar e sem interpretar a palavra. Por eso les felicito a ustedes y a los que están a través de internet en este culto. Por isso, nesta noite, parabenizo a igreja e todos aqueles que estão assistindo o culto pela internet. Tenemos que asistir para escuchar la palabra de Dios. Temos que assistir para ouvir a palavra de Deus. Y eso nos ayuda a recibir instrucciones de parte de E Dios. isso nos ajuda a receber a instrução da parte de Deus. Y eso es lo que queremos poner a la práctica. É isso que nós temos que pôr em prática. Ahora el pasaje que tengo en mi mente Agora, o versículo que tenho na minha mente está en el Antiguo Testamento. se encontra no Antigo Testamento, Está en el libro de profeta Miqueas, está no livro de Miqueias, capítulo 6 no capítulo 6, y versículo 6. desde o versículo 6. Y otra vez una pregunta. E aqui vem outra pergunta. La pregunta es así: E a pergunta diz assim: ¿con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto Dios? com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo?
Es una pregunta sabia. É uma pergunta sábia. Es una pregunta que la gente pregunta hoy en día en todo el mundo. É a pergunta que as pessoas fazem por todo o mundo. ¿Cómo yo puedo acercarme a Dios? Como posso me aproximar de Deus? Y ustedes saben bien que hay tantas respuestas Y vocês- equivocadas. E você sabe muito bem que temos muitas respostas que não é correta. Y si no tenemos una respuesta correcta a esta pregunta, E quando não temos uma resposta correta para essa pergunta, ¿cómo podamos vivir una vida cristiana correcta? como podemos viver uma vida cristã corretamente? Todos nosotros quisiéramos acercar a Dios. Todos procuram se aproximar a Deus. Y no es mejor cosa que acercar a Dios. E não existe a melhor coisa que a pessoa se aproximar de Deus. Porque la Biblia dice que cuando nosotros acercamos a Él, Él nos acercará a nosotros. A Bíblia nos ensina que quando não nos acercamos a Ele, Ele se acercará a nós. Por eso Él está aquí en esta noche. É por a isso través que de Ele tu está aqui Espíritu. nesta noite, no meio da sua igreja. Y Él quiere animarnos. E Ele quer dar uma palavra de ânimo. Él quiere inspirarnos. Ele quer dar a sua inspiração. Él quiere responder a nuestros deseos de petición. E Ele quer responder às nossas petições. Por eso es lindo acercar a Dios. É por isso que é muito bom se aproximar de Deus. Pero ¿cuántas veces recibimos respuestas tan erráneas a esta pregunta? Mas quantas vezes nós recebemos respostas tão errôneas concernente a esta palavra? Algunos enseñan que tenemos que acercar a Dios con nuestros éxitos. Muitas pessoas ensinam que para que nós nos aproximemos de Deus, temos que ter êxitos. Primeiro, Pensamos que nosotros tenemos que merecer algo delante de Dios. eles ensinam que nós temos que merecer alguma coisa da parte de Deus, primeiramente. Pensamos que tenemos que ser casi perfectos. Eles ensinam que temos que ser quase perfeito. Pero cada uno de nosotros sabemos que es difícil ser perfecto. Mas cada de nós sabemos que é muito difícil sermos perfeitos. Somos humanos. Nós somos humanos. Cometemos errores. Cometemos falhas. Tenemos problemas en nuestras vidas. Temos problemas em nossas vidas. Y muchas veces el enemigo dice, tú no sirves para Dios. E muitas das vezes o inimigo chega e diz: você não serve para Deus. Pero esta noche yo tengo buenas noticias. Mas nesta noite eu tenho uma boa palavra. Dios no busca tus éxitos. Deus não está procurando o teu êxito. Dios no busca mis éxitos. Deus não está procurando o êxito que eu tenho. Él dice, venid a mí y yo recibo a todos. Ele disse: vem a mim e eu vou te receber da mesma forma. Qué lindo es acercar a Dios. Como é bom se aproximar de Deus. Yo recuerdo cuando era joven, Eu me lembro quando eu era jovem, hace décadas atrás. faz décadas atrás, Muchas veces yo no era tan obediente a mi mamá. eu, em muitas oportunidades, não fui tão obediente à minha mãe. Y recuerdo cuando mi mamá me dijo, Eu me lembro quando a minha mãe me disse: hijo, Filho, espera cuando viene papá a la casa. espere quando seu pai chega em casa. Y cuando yo veía desde lejos que ahora viene mi papá, E quando eu olhava e via que meu pai estava chegando, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo reaccioné yo? o que vocês pensam? Qual era a minha reação? ¿Ustedes creen que yo corría a dar bienvenida a mi papá? Vocês pensam que eu corria para abraçar o meu pai? ¿Ustedes creen que yo me fui a decir que malo había comportado? Vocês pensam que eu chegava e dizia para ele: olha, hoje eu me comportei muito mal? No, yo trataba ocultar de mi Não, papá. eu me escondia. ¿Por qué? Por quê? Porque sabía que no había comportado bien. Porque eu sabia que eu não tive um bom comportamento. Y sabía que mi papá tiene razón cuando él va entonces criticar mi comportamiento. E eu sabia que meu pai então sentaria comigo e me daria uma lição de moral. Y yo pensaba que evitando la presencia de mi papá voy a evitar el problema. Mas eu pensava que evitando a presença do meu pai, eu solucionaria o meu problema. Y esperaba que ojalá comience a dormir rápido para que no tenga que confrontar con él. E eu esperava que ele se deitasse e que se dormisse para não ter um confronto com ele. Tenía temor. Eu tinha medo. ¿Por qué?
Por quê? Porque sabía que había hecho mal. Porque eu sabia que eu tinha me comportado mal. Y en un momento escuché la voz de mi papá. E de repente ouvi a voz do meu pai. Hijo, ven aquí. Filho, vem aqui. Y del resto ya no voy a contar. E depois já não vou mais contar o resto. Pero algunos días yo podía vivir en tal manera que mi mamá no tenía nada que reclamar. Mas a partir desse momento eu passava a me comportar muito bem, que minha mãe não precisava mais se preocupar comigo. Y cuando yo veía que viene mi papá, E cada vez que eu via chegar meu pai, yo no tenía que ocultarme. eu já não me Por quê? escondia mais. Por quê? Porque yo sabía que ahora no hay noticias negativas. Porque eu sabia que da parte da minha mãe não tinha reclamação para ele. Y yo podía correr y decir, bienvenido papá. a Aí la eu casa. saía correndo e abraçava meu pai quando chegava em casa. Esa es una ilustración como es nuestro Dios. Essa é uma ilustração como Deus age. Nadie tiene que escapar a Dios. Ninguém precisa se esconder de Deus. Todos en esta noche podemos acercar a Él. Todos nos podemos aproximarmos dele. Y Él está dispuesto a perdonarnos. E ele está disposto a nos perdoar. Qué lindo mensaje para predicar. Que linda mensagem para pregar. Dios de misericordia. Deus tem misericórdia. En el versículo 8, No versículo 8, Miqueas responde a esta pregunta. Miqueias responde a essa pergunta. Y él dice así, oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno Ele te declarou o homem o que é bom y que pida de ti Jehová. e o que o Senhor pede de ti, Solamente hacer juicio, senão que pratiques a justiça amar e misericordia que ames a y beneficência humillarte para andar con tu Dios. e andes humildemente com teu Deus. Primeramente quisiera decir, Dios nos ha declarado lo que es su voluntad. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês que Deus revelou a sua vontade para nós. Eso no es un secreto si uno quiere saber lo que Dios quiere de nosotros. Isso não é um segredo que Deus quer que nós saibamos dele. Por eso nosotros servimos a Él para que la gente pueda escuchar lo que Dios ha declarado. Por isso que nós servimos a Deus e as pessoas precisam ouvir de nós o que Ele tem declarado para nós. Servimos a Dios porque hemos entendido algo. Nós estamos servindo a Deus porque entendemos alguma coisa da sua palavra. No servimos a Dios para merecer primeramente algo. Nós não estamos servindo a Deus para merecer alguma coisa dele. Servimos a Él porque Él nos ha revelado algo importante. Nós estamos servindo a Deus porque Ele nos revelou algo importante em nossas vidas. Rey David dijo a su hijo Salomón, Davi disse para o seu filho Salomão, primeramente dijo, hijo mío, primeiramente ele disse, meu filho, conoce a Dios de tu padre. conheça o Deus de teu pai. David sabía que no puede dar como herencia la fe a su hijo. Davi sabia que não poderia dar como herança a fé, a sua fé para Salomão. Salomón tenía que tener un encuentro personal con Dios de David. Salomão tinha que procurar ter um encontro pessoal com o Deus de Davi. Y después, cuando había dicho, conoce a Dios, E depois ele disse, conheça o Deus. después continúa, y sírvele con corazón perfecto. E depois ele continua, e sirva-o com coração perfeito. Yo no puedo servir a alguien a quien no conozco, Eu não posso servir a alguém que eu não conheço. pero yo puedo servir a él quien sí ha tenido un encuentro conmigo. Mas eu posso servir aquele que ele teve encontro pessoal comigo. El servicio no comienza por títulos. O serviço não começa com o título. El servicio comienza cuando Cristo entra en nuestro corazón. O serviço começa quando Jesus entra no meu coração. Yo tenía 6 años cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador. Eu tinha 6 anos de idade quando aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Recuerdo cuando estuve sentado en primera fila en un culto dominical. Eu estava sentado no primeiro banco
no culto da escola dominical y un pastor muy alto estaba predicando. e pastor estava pregando. Y él estaba llorando mucho. E ele chorava muito. Y yo como un chico pensaba, ¿por qué el pastor está llorando? E como uma criança eu pensava, por que será que o pastor está chorando tanto? Y de repente vino el pensamiento. E de repente veio no meu pensamento, Él está orando porque yo soy un pecador. ele está chorando porque eu sou pecador. Y yo decidí que cuando termina yo levanto mi mano y el pastor ya no tiene que llorar más. Aí eu decidi naquela manhã, quando o pastor termina a sua pregação, eu vou levantar a minha mão, vou aceitar a Cristo e o pastor vai parar de chorar. Y cuando terminó su predicación, E quando ele termina a sua pregação, él pregunta, ¿hay alguien que quiere dar su vida al Señor? ele pergunta e disse, alguém quer entregar a sua vida para o Senhor? Inmediatamente yo levanté mi mano chiquitito E delante de de Dios. imediatamente levantei a minha mão, ¿Y saben qué pasó? aceitei a Cristo. ¿Saben qué pasó? E sabe o que passou? El pastor comenzó a llorar más. O pastor chorava mais. Y yo no entendía. Aí eu não entendia o que estava Y cuando él passando. me invitó al altar para orar por mí, Aí quando ele me convidou para que eu passasse na frente para ele orar por yo mim. pregunté, pastor, ¿por qué sigue llorando? Aí eu lhe perguntei, pastor, por que você continua chorando? Y él me dijo, quizá no entiende ahora, Aí ele me disse, talvez você não entenda agora, pero un día entenderá. mas um dia você vai entender. Ahora sé por qué él lloró. Agora eu sei por que ele chorava. Él lloró de alegría. Ele chorou de alegria. Y ojalá podamos llorar mucho de alegría. E oxalá que a gente possa chorar bastante de alegria. Él oró por mí Ele orou por mim. y yo sentía que Dios perdonó mis pecados que no eran tan grandes. E eu sentia que Deus tinha perdoado o meu pecado que não era tão grande. Y volví a la casa. E eu voltei para minha casa. En esta época mi mamá era muy enferma A minha mãe era muito doente. y teníamos una empleada en la casa que E nós ayudó a mi tínhamos mamá. uma pessoa que trabalhava em casa que ajudava a minha mãe. Ella no era cristiana. Ela não era crente. Y yo cuando llegué del culto me fui directamente al cuarto de esta señora, E quando cheguei do culto, eu fui diretamente no quarto daquela senhora. teniendo 6 años. Eu tinha 6 anos de No idade. había pasado seminarios, Eu não tinha feito um seminário. no tenía ningún título, Eu não tinha nenhum título. pero me fui y dije a esta señora, Mas eu cheguei e falei para aquela senhora: señora, esta mañana yo acepté a Cristo como mi Salvador. Senhora, nesta manhã eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Usted tiene que ir esta noche al culto E você tem que ir para o culto hoje à noite y hacer lo mismo. e fazer o mesmo. Amén. Amém. Eso fue mi primer sermón, Foi a minha primeira pregação. muy corta. Bem curto. Pero ¿saben qué pasó? Mas sabe o que aconteceu? Esta señora fue al culto esta Aquela noche. dona foi para o culto naquela noite. Escuchó el Evangelio, Ela ouviu a palavra, aceptó a Cristo como su Salvador aceitou a Jesus como seu Salvador. y hoy en día sigue como una oradora fiel por nuestro E ministerio. até hoje ela continua sendo uma mulher que intercede pelo meu ministério. Por eso nadie puede ser libre de servir a Dios. Então todos fomos chamados para servir a Deus. ¿Qué es lo que Dios nos ha declarado? O que foi que Deus nos declarou? Él nos ha declarado lo que es bueno. Ele nos declarou o que é bom. ¿Qué es bueno? O que é bom Es lo que la Biblia enseña. é o que a palavra de Deus nos ensina. El Evangelio es el sinónimo de buenas noticias. O evangelho é sinônimo de boas novas. Buenas nuevas. Boas novas. Eso es lo que estamos declarando a la gente. É o que a igreja está declarando para as pessoas. Este mundo es llena de malas noticias. No mundo está cheio de más notícias. Pero Dios quiere que nosotros llevemos buenas nuevas. Mas Deus quer que a sua igreja leve boas novas. Y estoy seguro que ustedes lo hacen también acá. Eu tenho a plena segurança que vocês estão fazendo o mesmo aqui. Después Miqueas dice, ¿qué es lo que pide Jehová de nosotros? Depois, Miqueias disse, o que é que Deus pede de nós? Es interesante, Dios pide algo. É interessante que Deus sempre pede alguma coisa de nós. No es así que Dios nos deja sin ningún compromiso. Não é que Deus deixe a sua igreja sem nenhum compromisso. Cuando yo pido algo de Julio, Quando eu peço alguma coisa para Júlio, yo sé que él presta su atención. eu sei que ele presta atenção.
Él no siempre puede llenar todo lo que pido. Nem sempre Ele pode dar tudo aquilo que eu peço. Y yo tampoco no puedo dar todo lo que quizás Él podría E pedir. eu também não posso dar tudo aquilo que Ele pede. Pero es interesante que la Biblia habla que Dios pide algo de nosotros. Mas é interessante que a Bíblia nos ensina que Deus pede algo de nós. Y lógicamente deberíamos estudiar qué es lo que Dios pide. E lógico, deveríamos estudar para saber o que Deus pede de nós. Primeramente, Él pide algo que en su versión en portugués es muy bonito. Primeiramente, a Bíblia nos ensina em português, que é muito importante, Practicar justicia. Deus pede para que a sua igreja pratique a justiça. ¿Qué quiere decir practicar justicia? O que significa praticar justiça? Practicar justicia significa que amamos a todos con el mismo amor. Praticar a justiça significa que temos que amar a todos com o mesmo amor. No somos como un novio quien enamoró a una novia. Não somos como um noivo que se namorou da sua noiva, Vivían en la misma ciudad que morava na mesma cidade, y el novio escribió una carta de amor a través de internet. e o noivo escreveu uma carta de amor através da internet. Yo te amo tanto que si vives en otro lado del océano, Eu te amo tanto que se você morasse do outro lado do oceano, no importa, yo voy a cruzar el mar nadando para ver tus ojos. não importa, eu cruzaria o mar nadando para ver os teus olhos. Si vives en otro lado de un cerro grande, aunque cavaría un túnel Se para você ver tus morasse ojos. o outro lado da montanha, eu cavaria um túnel para chegar onde você está. Si vives en otro lado del desierto, yo cruzaría el desierto Se para você ver morasse do tus outro ojos. lado do deserto, eu passaria o deserto para chegar até onde você está. Pero ¿cómo terminó la carta? Mas sabe como termina a carta? Veremos mañana Amanhã nós nos encontraremos. si no llueve. Se não chover, a gente se vê amanhã. ¿Qué valor tenían estas palabras bonitas? Essas palavras não tinham valor nenhum, Porque la aplicación no era según lo que hablaba bonito. porque a aplicação que ele fez não era aquilo que ele estava expressando. Dios no quiere que hablemos bonito sin vivir según lo que hablamos. Deus não quer que nós somente falemos bonitos, mas não vivemos aquilo que nós Por falamos. eso Él quiere que practiquemos la justicia. Por isso que Deus quer que a sua igreja pratique a justiça. Después dice, amamos misericordia. E depois vem a segunda parte que disse que ames a beneficência. Beneficencia es una palabra muy bonita. Beneficência é uma palavra muito linda. Es algo que muestra que no somos egoístas. É uma palavra que nos demonstra que não devemos ser egoístas. Estamos dispuestos a servir. Nós estamos dispostos a servir. Y otra vez, ¿por qué servimos? E por que servimos? Porque Jesús nos dio el ejemplo. Porque Jesus deixou para nós Él o seu estaba exemplo. siempre dispuesto a servir. Jesus estava disposto a servir. Y Miquea termina E Miqueias termina y dice entonces que andemos humildemente con nuestro Dios. e disse que devemos andar humildemente com nosso Deus. Muchas veces confundimos la palabra humildad. Às vezes nós confundimos a palavra humildade. Pensamos que la humildad es sentir que no soy nada. Pensamos que a humildade é demonstrar que nós não somos nada. Eso no es humildad bíblica. Isso não é a humildade bíblica. Ustedes y yo somos hijos del Rey de los Reyes. Nós somos filhos de Rei dos Reis e Senhor dos Y Senhores. jamás tenemos que olvidar eso. E não devemos nos esquecer. Podemos sentir orgullosos. Podemos nos sentir orgulhosos. Podemos sentir agradecidos. Podemos nos sentir agradecidos. Porque sabemos cuántas cosas malas hemos cometido. Porque sabemos que nós erramos muito. Pero Él ha perdonado todo eso. Mas Ele nos perdoou todas as nossas falhas. Y hoy nos ama y nos desea cosas E buenas. hoje Ele continua nos amando. Pero cuando la Biblia habla humildad, Mas quando a Bíblia fala sobre a humildade, quiere decir que siempre tenemos que reconocer nos ensina que sempre temos que reconhecer a quién pertenece la honra y gloria. a quem pertence a honra e a glória. La honra y gloria siempre
es para Dios. A honra e a glória sempre é para o Senhor. ¿Cómo voy a acercar a Dios? Como posso me aproximar de Deus? Esta noche podemos acercar a Dios confiando que Él es misericordioso. Hoje à noite nós podemos nos aproximar de Deus, Ele está demonstrando dispuesto- que Ele é misericordioso Él es dispuesto a perdonar. e que está sempre disposto a nos perdoar. Él es dispuesto a usar tu vida. Ele está disposto para te abençoar e Él usar a es tua vida. dispuesto a usar mi vida. Ele quer usar a minha vida. Y no hay mejor cosa que servir a Dios E não existe a melhor coisa que servir a Deus, sabiendo por qué lo hacemos. e sabendo, entendendo por que nós estamos Él fazendo. primero nos amó a nosotros. Primeiramente, Ele nos amou. Y ahora nosotros podamos amar a Él obedeciendo lo que Él nos ha E enseñado. agora, como igreja, nós temos que amar a Deus e obedecer a sua palavra. Estoy seguro que ustedes quieren servir en esta manera a Dios. Eu tenho a plena certeza que vocês querem servir desta forma, como a Bíblia ensina, a Deus. No solo hablando qué hacemos o cómo hacemos, Não somente falando o que fazemos ou como vamos fazer, sino siempre animando por qué servimos a Dios. mas sempre entendendo por que servimos a Deus. Y lo lindo es que un día Él nos recompensará E o mais el importante é servicio. que Deus um dia nos dará a recompensa. Y el criterio para tener la recompensa E o se critério para que tenhamos a recompensa relaciona con la palabra fidelidad. se relaciona com a palavra bíblica fidelidade. Ojalá podamos servir a Dios con fidelidad todos los días. Oxalá que possamos servir a Deus com fidelidade todos os dias da nossa vida. Que Dios les bendiga. Que Deus a vos cada uno. abençoe a cada um.